Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir desse momento vou apresentar para vocês aí tudo aquilo que fez preço no mercado financeiro, só que hoje não, né? Hoje eu trouxe um convidado, o Rafael dos Anjos, que é um cara especialista, né? Consultor patrimonial. Ele é lá de Minas Uberlândia, Minas Gerais, Gerais. né? Minas Gerais, nasceu na Bahia, mas hoje mora em Minas, em Uberlândia e vai trazer para a gente hoje alguns insights para você que é investidor aí. E a gente sempre fala aqui no programa, né? Como que você pode proteger o teu patrimônio. Pessoal, só dando os recadinhos de sempre, não esqueça de seguir as redes sociais da rádio, as redes sociais do Resenha de Mercado. Se você quer ser nosso patrocinador, é só entrar em contato com o comercial da rádio ou comercial do Resenha de Mercado, resenhademercado@grupojagestão.com.br. E aí, Rafael, tudo bem com você? Como é que estão as coisas por aí? Fala, meu amigo, tudo em ordem, graças a Deus, prazer estar aqui. Um salve aí para os ouvintes, excelente falar com vocês, galera aí que quer ouvir sobre investimento, ouvir sobre organização patrimonial, né? E eu acho que geralmente a gente só escuta muito do profissional do mercado financeiro. Mas, cara, a galera que tem essa informação jurídica, né, que é o meu caso, eu sou um consultor ali com background jurídico, também tem muito para acrescentar. Eu acho que a gente pode trazer uma boa colaboração aqui nesse papo, tanto sobre a perspectiva tributária, sucessória, ou até mesmo de proteção patrimonial, né? Legal. A gente sempre fala aqui, até a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no programa, alinhando algumas coisas. Pessoal, a gente não tem pauta aqui. Todo convidado que vem aqui, eu falo, cara, fala aquilo que você vem conversando com a tua audiência, aquilo que está acontecendo no mercado. E a gente estava falando até um pouquinho da questão de investimento, né? O Rafael falou, olha, eu tenho algumas ressalvas em relação a investir no Brasil e tal. Falei, cara, é exatamente aquilo que a gente fala dentro do Resenha de Mercado. O que a gente sempre fala aqui, pessoal? Investidor não tem pátria, cara. Você tem que seguir o foco. Qual que é o foco do investidor? Multiplicar a riqueza. Aonde que está o foco de multiplicação de riqueza? Está no Brasil? Não está no Brasil. Hoje está nos Estados Unidos, que é o maior, hoje é o maior criador de riqueza do planeta ainda, né? A gente tem a China, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho, Rafael, qual que é a tua visão hoje de investir no Brasil, cara? Cara, investir no Brasil, assim, primeiro de tudo, sobre. Eu não tô falando, gente, aqui sobre uma ótica, só para você entender, porque tem duas visões hoje que a gente pode ter sobre o mesmo assunto. Então, de um lado, a gente tem a visão financeira, que é aquela coisa de, pô, qual que é a rentabilidade dessa carteira? Quanto que isso aqui vai me entregar em 10 anos? É 5%, 9% acima da inflação? Como que é isso aqui? Isso aqui é a visão financeira. É a análise de risco que o investidor tem. Só que essa, cara, não é a única análise. Não é a única coisa até que afeta a sua rentabilidade. Qual que é outro viés que eu vejo as pessoas negligenciando? Cara, é a parte jurídica. E a parte jurídica, ela pesa onde? Na tributação. Quanto de imposto você paga nesses investimentos? A parte jurídica pesa como? Como você protege esses investimentos? Tá na pessoa física? Não tá na pessoa física? Vai fazer uma holding? A parte sucessória. Cara, quando eu falecer, o que vai acontecer com os meus investimentos? Como que eu passo isso para o meu filho? Como que eu passo isso para minha esposa? O que acontece? Então, por isso que eu estava falando para você, cara, que na minha visão, não pela parte da rentabilidade, porque dá para você fazer ótimas carteiras aqui no Brasil, mas quando a gente olha por uma perspectiva jurídica, sucessória, de planejamento patrimonial e tributário, investir no Brasil é coisa de gente rica. Investir no Brasil é coisa de gente rica. Porque quando a gente vai fazer esse planejamento patrimonial sucessório, é uma coisa que eu falo com meus clientes, tipo assim, o cara chega, e eu tô falando rico, rico, rico com força. Por exemplo, chegou um cara para mim esses dias com patrimônio de 10 milhões. 10 milhões não é pouco dinheiro. 10 milhões é um dinheiro bacana. É uma carteira legal. Você acredita que eu não consigo fazer nada para esse cara no Brasil? Para organizar o patrimônio dele, tirando o basicão. Testamento, seguro de vida. Vou fazer, às vezes, para esse cara o quê? Pô, fazer um... Mas não tem nada que transfira automaticamente o patrimônio dele para os filhos com o falecimento. Já parou pra pensar por que o pessoal faz holding? Holding tá muito na moda, né? O que é holding, gente? Holding é uma empresa, né, que você tem uma holding que a gente chama holding patrimonial. Geralmente a gente está se referindo ali a uma empresa que controla os seus ativos imobiliários ou uma empresa que controla a participação societária sua em outras empresas, que detém suas outras empresas. E por que a holding é uma excelente ferramenta sucessória? Porque o inventário no Brasil é uma coisa de doido. Se você falece, seu pai falece, deixa um negócio para você, o governo ele vai comer 20% do seu patrimônio. Na hora que você coloca advogado, que geralmente tem um custo de 6 a 12% do patrimônio, você coloca, por exemplo, o custo do inventário, que é caro, pagar para a justiça.
fazer o processo, cartório, registro, 2 a 3% do patrimônio. E ainda tem o imposto, que é de 4 a 8%, normalmente para patrimônios maiores. Aí o que a gente acaba tendo que fazer? Por que a holding é tão interessante? Porque a gente consegue fazer, por exemplo, a doação fracionada das cotas daquela empresa para os filhos, né? Doar de pouquinho em pouquinho, pagando menos imposto, enquanto a gente mantém o poder de governança sobre aquela empresa, o controle sobre aquela empresa. Porque quando você doa um bem, por mais que você tenha um usufruto, às vezes você não tem o poder total daquele bem. Então, através de ferramentas societárias, de empresa mesmo, a gente consegue fazer com que você evite o inventário, porque você doou o bem em vida para o seu filho, e ao mesmo tempo que você mantém um controle maior do que você manteria se tivesse doado o bem diretamente. Só que qual que é o problema disso, cara? Isso é extremamente complicado de fazer com investimento. É praticamente inviável de você fazer com investimento. Por quê? Porque quando você coloca um imóvel na holding, o seu imposto de aluguel cai. Uhum. Quando você coloca um imóvel na holding, muitas vezes, em alguns casos, nem todos, você consegue vender um imóvel pagando menos imposto. E o investimento? Olha o tanto de ativo isento que a gente tem no Brasil. O pessoal costuma pagar imposto sobre provento de fundo imobiliário? Não, eles entram na Não. regra da isenção. Na holding você paga imposto, não é isento na holding, Uhum. entendeu? Ação, você vendeu 20 mil reais em ação por mês. Paga imposto? Não paga imposto, você tem isenção. Na holding você paga imposto. Ou você vai pagar 11% sobre o valor da venda, ou você vai pagar 34% sobre o lucro. Porque na empresa é complicado. O que eu quero dizer para você? O cara que tem 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de patrimônio, ele olha para a holding como uma alternativa viável porque os custos geralmente são compatíveis com a vantagem que ela entrega nos imóveis. Só que para os investimentos, não. Nos investimentos você perde muito dinheiro colocando os investimentos na holding. E qual que é a solução para você evitar o inventário, manter uma tributação ok e ter um custo compatível com o seu patrimônio? Fundo exclusivo. É a próxima boa solução que a gente tem no Brasil. Quanto custa um fundo exclusivo, gente? Fundo É para exclusivo rico, né? bilionário. Fundo exclusivo ele custa 300 mil reais por ano. Entende? Então, a primeira ferramenta sucessória que a gente tem, a primeira ferramenta com eficiência tributária, porque fundo exclusivo, eu não sei se vocês sabem, mas se for fundo de ação, fundo de participação, que tem mais de 60%, 67% de ações dentro dele, você não paga como cota e quando você ficar flipando a ação, você ficar comprando e vendendo lá dentro, você não paga imposto. E o imposto de dividendos que vão cobrar do trabalhador, o imposto de dividendos que vão começar a cobrar agora do que eles chamaram de super ricos, né? A galera que ganha 8 mil dólares por mês, né? Não pega esses fundos exclusivos. Então, o que aconteceu na prática? Pouparam os bilionários e passaram esse peso para a classe média. Entende? Então, por isso que eu falo, estou fundamentando, não é uma opinião, não tem um conflito de interesse, eu nem vendo produto financeiro lá fora, viu, gente? Minha parcela do meu trabalho é jurídico. E contábil também, né? Tem contadores no time. Não tem conflito de interesse aqui para te falar isso, mas investir no Brasil é coisa de bilionário. Então, quando o pessoal me pergunta assim, Rafael, investir no exterior, a partir de quanto? Tem que ser muito rico? Não, a partir de 30 reais você investe no exterior. A partir de Fala mil esse reais. programa, cara. A partir de 1.000 reais você investe no exterior, cara. Investir no Brasil que é coisa de bilionário. Investir no Brasil que é coisa de rico. Por quê? Porque a lógica do investimento é qual, cara? É perpetuar seu patrimônio, não é? Ou então, pelo menos, construir um alto patrimônio que te garanta qualidade de vida na aposentadoria e, se possível, transferir para as próximas gerações. O que acontece no Brasil? Pega um pedaço do seu patrimônio quando você vai transferir para a próxima geração. É o Rafael, programa Mais Advogados. e aí tem um detalhe, né? Que a gente estava falando agora da isenção lá até 5 mil reais do IR né, até 7.300 também tem uma isenção gradativa ali. E, cara, só que assim, quando a gente fala de, por exemplo, tributar dividendos, o cara que é rico, o cara que tem empresa do lucro real, o cara que investe no mercado de capitais, que a empresa já paga 34%, esse cara também não vai ser tributado, né? Quem vai ser tributado é o cara do Simples Nacional, é o cara do lucro presumido, né? São esses caras aí, ou não? Porque a galera, eles contaram uma vantagem, cara, que não existe. Eles não entenderam muito bem o tanto que isso foi diabólico, esse imposto. Porque, assim, na prática, não é um imposto sobre dividendos.
Só para todo mundo entender, não é um imposto sobre dividendos. O que é esse imposto, Rafael? Ele se chama imposto de renda sobre a pessoa, imposto de renda mínimo sobre a pessoa física. Esse é o nome dele. Imposto de renda mínimo, IRPFM. E qual que é a lógica? Ele não tributa dividendo. Ele tributa pessoas que têm renda mínima, que chegaram a um determinado patamar que eles consideram super ricos. Quem são essas pessoas? Aqui fica um pouco complexo, mas vou tentar simplificar ao máximo. É como se você pegasse todas as suas rendas que você teve no ano inteiro, você vai tirar doação e vai tirar ganho de capital. Então, vender uma casa não entra nessa jogada, beleza? É assim, ó. Pegou todas as suas rendas, provento de fundo imobiliário, dividendo de ação, dividendo da sua empresa, distribuição de lucro da sua empresa, salário que você teve, e aí você vai ter um teste. Qual que é esse teste? Juntando tudo naquele ano, você teve uma renda superior a 600 mil reais? Primeira pergunta que você se faz. Sim, vamos supor que eu tinha uma renda de 1.200.000, beleza? Uhum. Aí a gente vai olhar e falar assim, beleza, vamos jogar nessa equação aqui, matemática que eles colocaram na lei, e descobrir qual que é a minha alíquota. Para 1.200.000 naquele ano, a alíquota que tem que ser aplicada é de 10%. É o imposto mínimo que uma pessoa que ganha 1.200.000 por ano tem que pagar, segundo o governo. Beleza? É o imposto mínimo. Ah, Fora o Rafael, IR normal, né? Que ele já pagou. não, não, não. Isso aqui é o imposto mínimo. Então, por exemplo, vamos supor que você teve 600 mil de salário, né, tributado a 27,5. Vamos supor que a alíquota efetiva foi... O que você pagou efetivamente de imposto foi 20%, beleza? 20% sobre 600 mil. E aí Uhum. tem outros 600 mil que você recebeu da empresa. Distribuição de lucro é isenta no Brasil, não é porque a gente já paga imposto pra caramba da empresa. Somando 600 que você não pagou imposto com 600 que você pagou 20, você teve uma alíquota de quanto? 10% efetiva. Então você não Uhum. paga mais nada. Entendeu? Então quem que isso aqui vai pegar? É o cara que recebe toda a renda dele de distribuição de lucro, por exemplo. É tipo o médico, é o advogado que tem uma empresa grande, é o engenheiro, é o cara que é pejotizado. Entende? Isso aqui foi para matar pejotizado, não é para pegar rico. É para pegar o pejotizado. Serviço Você vai sofrer pra caramba, o cara que presta serviço. já sofreu, porque o imposto do serviço de consumo vai ser um dos maiores do mundo. O Ou nosso imposto seja, sobre consumo aqui vai chegar a a gente tinha aquela 28%. narrativa, a gente tinha aquela narrativa assim, não, que o Brasil é perverso porque tributa o consumo, a gente tem que tributar a renda. Agora vai tributar o consumo e a renda. Exatamente, vai ter que Então, fazer os dois, vai tributar os dois. A ideia deles aqui não foi tributar o bilionário, foi pegar, é porque assim, o Brasil, ele é um país que ele é muito informal, ele tem informalidade. O que é informalidade? Ele não tem um exército de pessoas empregadas através da CLT, de uma empresa, etc, etc, de etc. 40% da força de trabalho é informal. 40% da força de trabalho é informal. Então, o que acontece? A empresa, gente, nada mais é do que um curral, uma fazenda, para ajudar o governo a fazer retenção de imposto de trabalhador. Então, quando você pega todos os países desenvolvidos, essa é a dinâmica. Você tem empresas que operam como uma fazenda, que retém parte do salário dos empregados, e isso vai diretamente para o governo, como um salário retido na fonte. É isso que se chama salário retido na fonte. Hum. Agora me fala um negócio, num país em que você tem 90% da força de trabalho ganhando menos de 5 mil reais por mês, como que a gente tributa a renda? Não tributa. Se você quer tributar renda no Brasil, primeiro você tem que criar o ambiente propício para que você tenha formalidade e empregados que ganham altos salários. Só assim você consegue trocar o imposto de consumo pelo imposto de renda. O que a gente está fazendo é o pior de tudo que existe no mundo. Não estou falando que isso que os países desenvolvidos fazem é certo. O que eu estou falando é assim, ó, nós já temos o maior imposto sobre consumo do mundo, ok? Maior imposto sobre consumo do mundo, acima da Hungria. Ninguém tributa consumo igual a gente. Nós temos um dos maiores impostos sobre empresas do mundo, maiores impostos corporativos. Aí fala, não, mas é porque a alíquota efetiva é de 25%, não é 30%. Beleza, os outros países também têm alíquota efetiva diferente da nominal, da marginal. Não estou falando isso, estou falando que a nossa, a nominal, é uma das mais altas do mundo. Beleza? E aí sim, nós tributamos pouco a renda, entre aspas, porque consumo e empresa já é muito tributado. Agora, a dinâmica do governo e do pessoal que defende imposto é qual? A gente não deveria tributar tanto consumo, a gente deveria tributar renda. Aí eles vão lá e fazem o quê? Mantém o imposto sobre o consumo mais alto do mundo e tributam a renda mesmo assim. Então, na prática, o que você tem agora é um país que tributa pesadamente que está começando a buscar a tributação sobre renda também. Então, não tem como isso se desenvolver. Isso não é punir bilionário, isso, na verdade, é ajudar bilionário.
Porque quando você coloca um imposto alto, quem que você prejudica? Você prejudica a classe média alta, pessoas que consomem tudo aquilo que elas têm de renda, embora a renda delas seja alta, que é a pessoa que pode concorrer no mercado com um bilionário. O bilionário pode pagar isso. Inclusive, esse imposto de renda mínimo, ele não vai pegar tantos bilionários assim. Ele não vai pegar tantos bilionários assim. Por quê? Porque esse imposto, é igual eu falei antes, ele não é sobre dividendos. Ele é um imposto de renda mínimo. E o que o bilionário pode fazer? Um fundo exclusivo, igual eu falei no início da nossa conversa. E esse fundo exclusivo, por exemplo, ele pode ter participação nas empresas que esse cara tem operacional. E aí, quando o dividendo ele sobe da empresa que ele tem operacional para o fundo exclusivo, ele não paga imposto. Entendeu? O mecanismo é feito, só que as pessoas não entendem, né? O mecanismo ele é feito para apertar quem tá no meio. É que nem quando a gente estava falando. Ah, o Brasil se o Brasil é tão ruim para empreender, por que tá vindo empresa chinesa para cá, tá vindo investimento direto para cá? Cara, porque para o grande é bom empreender no Brasil. Eu sempre falo, uma coisa que eu sempre falo, né, Rafael? Eu falo aqui no programa. Não existe informação boa nem informação ruim para quem tem conhecimento. É o que a gente tenta passar aqui no programa. Para quem tem conhecimento, existe apenas informação. Você vai saber trabalhar com informação. E um país tão complexo como o Brasil, é um país que gera muita oportunidade. Por exemplo, quando teve essa troca de governo, já falei isso várias vezes aqui no programa, eu falei para todo mundo o que eu ia fazer. Falei, cara, eu não invisto mais nem R$1 no Brasil, a minha carteira, eu já vinha mudando isso, mas a minha carteira era 70 Brasil, 30 exterior. Cara, eu simplesmente inverti. O que eu continuei comprando aqui no Brasil? Fundo imobiliário, criptomoeda, só com os meus dividendos. Investimento, eu inverti. Hoje eu tenho 70 lá fora, 30 aqui. E eu falei para todo mundo, galera, qual que é o foco do Brasil? Qual que é o foco desse governo? Não é criar riqueza. Eu vou tirar os meus investimentos daqui. E, cara, nesses últimos 2 anos, eu ganhei muito mais dinheiro do que eu ganhei nos 4 anos do governo anterior. Entendeu? Sim. Mas esse governo é melhor para ganhar dinheiro? Não é. Mas é quando você tem estratégia, quando você tem informação, você sabe o que fazer com ela. E por isso que, às vezes você pensa, mas como que o pessoal lá da Faria Lima apoia esse governo? Cara, porque para quem está no mercado, velho, isso aqui, volatilidade, é a coisa mais gostosa que existe. Entendeu? Não, eu vou te dar um exemplo do porquê que a Faria Lima apoia o governo. Eu vou te dar um exemplo prático. Até 2023, o Brasil não tributava offshore. Na verdade, tributava. Só que o que é offshore? É uma empresa que está fora do Brasil, geralmente a gente usa para investir. Eu faço muita para os clientes. Faz muito sentido você ter offshore, ainda, mesmo depois dessa mudança. Até 2023, o Brasil não tributava o rendimento de dentro da offshore. Depois de 2023, eles criaram uma lei que ficou popularmente conhecida como Lei da Offshore, Lei das Offshores, a Lei 14.754 de 2023. E qual foi a dinâmica dessa lei? Eles falaram assim, ó, vamos pegar um tipo bem específico de offshore que a galera usa para investir. Controlada pela pessoa, por um brasileiro, que está num paraíso fiscal e que tem receita financeira, de ativo financeiro, que eles chamam de receita passiva. E aí, a gente vai fingir que essa offshore não existe. E o que a gente vai fazer todo ano? Vai tributar o resultado dela, o lucro que ela gerou, em 15%, ainda que essa empresa não distribua nada para o controlador dela, que é brasileiro. Eles fizeram isso. Então, sua ação da Apple. Lucro presumido, assim, em grosso modo. Muito pior, muito pior. É como se você tivesse, por exemplo, comprado um estoque de R$1 milhão de Coca-Cola na sua empresa do lucro presumido, no seu mercadinho, e no final do ano teve inflação, e aí o estoque de Coca-Cola valorizou para 2 milhões. Você não vendeu o estoque, mas você foi Ou seja, tributado. o governo está pegando a incompetência dele de desvalorizar nossa moeda e rentabilizando em cima disso. É pior, porque você nem vendeu o estoque. Então, por exemplo, Sim, você tinha no você início nem do ano realizou, estoque né? de 1 milhão, no final do ano você tinha 2 milhões, você é obrigado a reconhecer essa valorização dessa coisa como um lucro e tributar. Só que agora troque Coca-Cola por ação da Apple. Você tem R$1 milhão em ação, $1 milhão em ação da Apple no início do ano, 2 milhões valorizou, foi para 2 milhões no final. Você paga 15% sobre 1 milhão de lucro. E ano passado a gente teve quanto de lucro no mercado global? 20%. Sem vender ação, né? Sem Sem realizar. vender ação, sem vender ação. Isso que eles chamam de tributação automática anual. Aí você me fala, mas Rafael, o que tem a ver isso? Por que a Faria Lima apoia isso? Porque você inviabilizou o concorrente mais barato das gestoras do Brasil.
Sabe como é que as gestoras no Brasil de fundos ganham dinheiro? Gerindo o seu dinheiro. Lembra que eu falei para você que a alternativa do milionário para investir no Brasil é investir através de fundos? A offshore ela tem uma finalidade muito parecida com a de um fundo. Só que a offshore ela tem um custo anual de 4, 6 mil dólares. Um fundo, ele tem um custo anual de 300 mil reais. Então, entre aspas, é como se fosse uma concorrência desleal. Quando o governo tributa as offshore, o que ele está fazendo, na verdade, é ajudando o Faria Lima. Quando o governo aumenta o IOF para as pessoas não tirarem o dinheiro do Brasil, e eles podem fazer isso até 25%, inclusive eles estão considerando fazer isso, porque eles sofreram uma derrota ontem com a MP303, né? A medida provisória dos investimentos. Quando eles aumentam o IOF para você não poder mandar dinheiro para fora, eles estão ajudando a Faria Lima, de certa forma. Entende? Os gestores. Eu sei que prejudica algumas coisas, como, por exemplo, os aportes em VGBL e tudo mais, né? Mas ajuda, de certa forma, a concorrência. Entende? Então você olha por esse lado. Então, o que esse governo faz, o que os governos costumam fazer, na verdade, não apenas esse, alguns mais do que outros, é ajudar a classe muito baixa, ajudar os amigos muito ricos, e o meio é espremido. É isso que é um governo, é isso que o governo geralmente faz. Tanto que se você olha para os países, entre aspas, desenvolvidos, padrão OCDE, né, e tudo mais, o pessoal acha, eu vejo a retórica assim, não, a gente tem que tributar renda igual aos países da OCDE. A gente tem que tributar renda igual à Suécia. A gente tem E que o tributar... retorno? Mas não é só isso, é porque lá os ricos também não são tributados. Os bilionários, eles também são ajudados. Tem mecanismo, né? O problema lá é que, assim, se você está pedindo o que existe na Suécia, o que você está pedindo não é para tributar o rico. Se você está pedindo para ser tributado igual à Suécia, o que você está me dizendo é, eu quero pagar de 30% a 60% do meu salário de imposto. É isso que você está dizendo. Só que num país que o assalariado ganha 5 mil reais, como que esse cara vai pagar 30% a 60% do salário de imposto? Quando você está me falando que quer ser tributado igual à Suécia, você está me dizendo que a gente teria que reduzir o imposto corporativo de 34% para 21%, marginal. Quando você está me falando que quer ser tributado igual à Suécia, o que você está me dizendo é que você não quer que o país tenha imposto de herança, porque lá não tem imposto de herança e lá não tem imposto de doação. Quando você está me dizendo que quer ser tributado igual à Suécia, na sua cabeça, né, o cara que defende imposto, o que você está me dizendo é, eu quero manter tudo, essa mesma coisa horrível que está aqui no Brasil, e copiar o que eles têm de imposto mais alto. Mas só quero Sim, pegar então essa parte. pega só o ônus do Brasil. É porque nesses países, entre aspas, desenvolvidos, eles não tributam muito o rico. Isso é mentira. Eles podem tributar mais a renda do rico, é disponível em alguns casos, sim, isso é verdade. Mas o que eles fazem, os países europeus principalmente, é tributar muito a classe trabalhadora. É isso que eles fazem. Porque a classe trabalhadora vive na formalidade, as empresas conseguem reter o imposto e eles não precisam ter um sistema ultramoderno igual o nosso da Receita Federal para ser extremamente competente em tributar consumo. Pensa comigo, o pessoal, eu lembro quando eu estava fazendo um TCC na faculdade, né? E o TCC na minha faculdade era mais prático. Uhum. A gente tinha que meio que montar uma empresa, entre aspas, assim, montar um negócio mesmo, sabe? Um modelo de negócio era bem legal. Fiz a parte jurídica, né? E aí uns amigos que estavam montando o deles, foi muito interessante, que eles começaram a fazer um projeto para catadores de papelão, sabe? E eles começaram um projeto assim, tipo, nossa, que dó desse pessoal, né? Que dó dessa galera. Realmente tem uma vida muito difícil, uma vida muito sofrida, sabe? É muito difícil. Só que isso lá em 2017, quando eles começaram a ver os rendimentos do pessoal, eles tiravam assim 5, 7 mil reais por mês. Eles não imaginavam, sabe, que o cara, um catador ali, que se juntava em cooperativas e tudo mais, tirava tipo 5, 7 mil reais por mês. E o que isso significa? Você acha que esse cara paga imposto de quem ganha 5, 7 mil reais por mês? É claro que não. Não. Mas aí, como que o governo tributa esse cara? O governo tributa esse cara tributando a coca que ele compra no mercado, o frango que ele compra no mercado, porque ele não consegue tributar a informalidade. Então, quando o governo quer tributar o Uber, quer reconhecer vínculo seletista, por exemplo, não é que ele está querendo ajudar o Uber a ter direito trabalhista, não, ele está falando assim, ó, precisamos que o Uber faça a retenção do INSS e dos impostos pra gente. A gente quer usar o Uber como veículo de retenção. É basicamente isso.
porque eles não conseguem. Então, essa é a dinâmica. Não dá para copiar o que a gente tem na Europa. Não dá para copiar o que a gente tem na Europa, ipsiliteris. Não dá para a gente pegar a alíquota deles e aplicar para cá. Não dá para fazer isso. Se o cara tá falando isso, ele tá falando besteira. Você tem que passar por uma mudança que ela é sistêmica. Tem que Estrutural, mudar né? as relações de trabalho, tem que mudar a forma que a gente trata as empresas, os incentivos que a gente dá para os amigos e não dá para os concorrentes dos amigos, a cartelização por conta de intervenções do governo, a cartelização natural. Então, é uma série de coisas que não é apenas uma questão tributária, mas que o imposto ele impacta pesadamente, entende? Então, Rafael, e deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou um pouquinho de offshore. A gente tem hoje alguns investimentos, algumas coisas que você pode fazer através de ETF na Irlanda e tal. Quanto que o cara tem que ter hoje para ele, por exemplo, fazer uma offshore fora do Brasil? O que você orienta para o cara que é médio, para o cara que é grande, por exemplo? Que nem você deu o exemplo do patrimônio lá de 10 milhões. O cara, vamos dizer que o cara tem um patrimônio de 5 milhões em investimento aqui no Brasil, CDB e tal, né? 5 milhões líquidos e 5 milhões imobilizados. O que você falaria para esse cara? Quanto que quanto que o cara tem que ter para abrir uma offshore lá fora? O médio investidor, o que ele poderia fazer para tirar o dinheiro dele fora? O que você me dá um panorama assim? cara, eu acho que a gente tem que olhar para o patrimônio total da pessoa. Quando a gente olha para investimento no Brasil, vale a pena ter offshore? Em alguns casos, sim. Para investir no Brasil, por incrível que pareça, viu? Que é um pouco mais barato do que fazer fundo exclusivo. Em alguns casos, você pode fazer uma empresa offshore num país que não é considerado paraíso fiscal, por exemplo, ou que seja paraíso fiscal, e aí você faz uma conta de não residente. Uma conta de não residente em nome dessa empresa. Por que a conta de não residente? Porque a conta de não residente ela tem uma série de benefícios. Ela tem isenção para venda de títulos públicos, entende? Então, você vende o seu tesouro IPCA+, seu tesouro Selic, numa conta de não residente, você não paga imposto. Não do Brasil, pelo menos, entende? Você não paga imposto sobre a negociação de ativos negociados em bolsa. Então, ações, fundos imobiliários, etc, etc. Você não paga imposto sobre a venda, negociação desses ativos em bolsa. Ah, mas pode ser que eu pague no país em que eu tô? Sim, mas se o país que você estiver também não tributar, igual Paraguai, Uruguai, em alguns casos, você não paga imposto nem aqui nem lá. Agora, quando o beneficiário final ele é brasileiro, os bancos não gostam de fazer isso, obviamente, né? Eles não gostam de fazer isso. Mas tem um novo tipo de conta em que é uma conta que é tributada, que o pessoal fala que você pode acessar alguns desses investimentos, só que você paga imposto como se fosse pessoa física. Então, nesse cenário, em alguns casos, pode fazer sentido a pessoa ter uma offshore para investir no Brasil. Você me deu um exemplo aqui de 5 milhões de reais, por exemplo. Poderia fazer sentido ela ter essa offshore para investir no Brasil, porque dentro dessa offshore a gente pode utilizar ferramentas sucessórias que são muito eficientes, como trusts e tudo mais que evitam o inventário. Grande problema, essa offshore ela tem um custo aí de 4, 6 mil dólares por ano, e essa conta aqui no Brasil ainda é muito cara e é muito burocrática, muitas vezes o banco não faz, né? É quando o beneficiário final é uma pessoa física residente do Brasil. Ela Segurança custa, jurídica disso hoje. ela custa de 24, 48 mil reais por ano. É caro também, entende? Ó, se você for um residente num país aí que não é paraíso fiscal, você não morar no Brasil, ok, vão fazer isso para você. Mas em termos de segurança jurídica, você está exposto ao risco do Brasil, não é bom. Igual eu falei, eu não recomendo que a pessoa invista no Brasil, sob um ponto de vista de proteção, sucessão e tributação. Agora, se a pessoa quiser muito que eu dê solução para ela, começa a inventar essas loucuras. Você vê que eu dei uma volta muito grande para chegar no mesmo efeito, muitas vezes, de uma em joint tenancy com ativo irlandês, que é de graça. Aí, o que o Rafael, até pessoal entender, está querendo dizer é que ele está falando da parte tributária. Aí você tem a parte ainda do custo de oportunidade de investir num país emergente e não tá exposto ao dólar, e as empresas globais são as empresas que estão nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Então você viu a volta, a dificuldade que é para investir no Brasil de uma forma eficiente, e talvez a gente nem consiga abrir essa conta? Tá vendo a dificuldade? Isso tudo para chegar, para eu mostrar para a pessoa e falar assim, cara, você realmente quer gastar 48 mil reais por ano com essa conta no Brasil? Você realmente quer gastar 6 mil dólares por ano com essa offshore que vai investir no Brasil? Você realmente quer ter esse custo de oportunidade para estar menos protegido? Provavelmente vai ter uma rentabilidade menor. Só para fazer isso, para ter o mesmo efeito de uma conta conjunta que investe em ativos irlandeses?
Geralmente o cara vira a chavinha e fala assim, não, acho que é melhor ir pro exterior. Porque ele chega à Inclusive, a conclusão. conta conjunta, né, Rafael, até me corrija aqui se eu estiver errado, estou estudando um pouco disso. Se você tiver uma conta conjunta na Irlanda e um dos cônjuges morrer, a conta segue normal, você não precisa fazer inventário, nada, né? Porque geralmente a gente não investe na conta da Irlanda. O que a gente faz é que a Sim. gente investe numa conta americana que investe em ativos que são irlandeses. Irlandês. E nesse caso, essa conta, se ela tiver uma ferramenta que simplifica a sucessão, como um transfer on death, um trust ou uma joint tenancy, que são algumas ferramentas que evitam o inventário, você pode simplificar a sucessão, porque geralmente já tem um beneficiário, um cotitular que pega aquilo automaticamente. Agora, depende do ativo também, porque se você tiver essa conta com ativos americanos, aí você vai ter que passar por um processo de apuração de imposto e o imposto pode chegar até 40%, né? Ele sempre caminha para 40% e nunca chega. Então, assim, o que eu diria para uma pessoa que tem menos patrimônio? Patrimônio imobiliário já se lascou, né? Porque mudou a dinâmica da holding, PLP 108 vai passar aí nas próximas semanas. A vantagem que a gente tinha, por exemplo, em São Paulo, que era assim, ó, você tem um imóvel que foi adquirido a 4 milhões, só que ele vale 100 milhões. Gente, isso acontece muito, os números parecem horríveis, parece assim, que eu tô dando um exemplo absurdo, mas acontece na vida real. Tem gente que tem patrimônio de 4, comprou por 4 e ele vale 100, isso acontece. Tem vários clientes que são assim. E aí, na hora que você vai integralizar esse imóvel na holding, você pode escolher integralizar, transferir, né, esse imóvel para a empresa por 100 milhões ou por 4. Se você transfere a 100, você apura ganho de capital. Então, normalmente, o que o pessoal faz? Transfere a 4 milhões. São Paulo tinha uma regra especial que era assim, ó, se você for doar um imóvel, você paga o ITCMD, o imposto de doação, pelo valor de mercado. Então, eu pagaria 4% sobre 100. Porém, se você for doar a empresa, a cota da empresa, a participação, você pode doar pelo valor patrimonial. Aí os advogados se mobilizaram, começaram a judicializar essa questão, e a Justiça de São Paulo entendeu que esse valor contábil seria o valor contábil patrimonial, que para essa empresa está muito mais próximo dos 4 milhões do que dos 100, concorda? Então São Paulo virou assim, uma espécie de paraíso fiscal de planejamento sucessório no Brasil, porque a gente pegava um patrimônio que estava muito defasado, jogava na holding, doava 4% de 4 milhões em vez de doar 4% de 100 milhões. Agora a PLP chega, a nova lei, né, depois de reforma tributária, e muda todo esse panorama. Agora, o texto da senadora do PT fala o quê? Da emenda que foi colocada por uma senadora do PT, fala assim, ó, agora o imposto será pago pelo valor de mercado dos ativos que compõem o patrimônio líquido, mais valor de mercado do fundo de comércio, que se aproxima muito mais dos 100 milhões nesse caso que eu dei do que dos 4. Entendeu? Então, na prática, o imposto de doação para os planejamentos sucessórios, a partir do ano que vem, quando passar esse negócio, vai aumentar bastante para todos os casos. Então, o que eu diria para a pessoa que tem esse patrimônio de 5 milhões, valor de mercado, 5 milhões? Olha, pode ser que para você a holding faça sentido. Mas o que significa fazer sentido? A gente vai ter que pegar esses 5 milhões e ver o que você tem de renda de imóvel nesse caso aqui. Ah, eu tenho 20 mil reais de renda de imóvel, desses 5 milhões aqui. Vamos calcular se paga menos na pessoa física ou se paga menos na holding. Na pessoa física até 27,5. Na holding, 11 a 33, 14 e 53 no máximo. E depois da reforma, até 19%. Beleza? De aluguéis. Pode ser que faça sentido. Na holding você consegue doar, fazer doações fracionadas. Como é que você ia doar um imóvel fracionado? Como é que você doa 10% de um imóvel para o seu filho? Não consegue. É difícil. Assim, dá para fazer, só que, pô, você vai gastar um mundo de dinheiro com registro, cartório todo ano. Não dá, é impraticável. Na holding, não. Você pode doar frações, você pode doar participação societária, cota ou ação, para o seu filho de uma forma mais simplificada. Então, vamos supor que você tenha 5 filhos, beleza? 5 filhos, você tem um patrimônio de 5 milhões de imóvel. Você pega, bota na holding, mesmo sendo avaliado a valor de mercado, eu posso doar 90 mil reais por ano no limite da isenção para o meu filho, que mora em São Paulo, eu morando em São Paulo também. Entendeu? Usando a regra de São Paulo, que é que eu me lembro aqui, viu, gente? Varia de estado para estado. Então, eu conseguiria doar totalmente esse patrimônio em quanto tempo? Em 10 anos sem pagar imposto. Entendeu? Essa é uma estratégia que a holding faz sentido? Essa estratégia faz sentido para você? Se sim, excelente, porque você doou tudo em vida, evitou o inventário. Evitou uma perda patrimonial. Perpetuou o patrimônio na família. Concorda? Aumenta a proteção? Bom, tá no Brasil. Tá no Brasil. Em última análise, o imóvel está no Brasil, mas cria uma camada adicional de proteção. Porque se você tiver outra empresa,
e tiver uma desconsideração da personalidade jurídica, pelo menos tem outra empresa aqui para não atingir seus bens. A empresa controla seus bens. Vale a pena fazer holding para colocar o imóvel que eu moro? Muitas das vezes não. Eu vejo os advogados fazendo besteira com isso. Beleza? E se for fazer, tem que fazer do jeito certo para você não pagar imposto para morar no seu próprio imóvel. Isso existe, cara. É bizarro, mas isso existe. Então, a holding faz sentido? Depende da pessoa, depende da economia e depende do custo que você vai assumir, porque é uma empresa, a empresa tem custo, a empresa tem governança, a empresa tem que fazer, entende? Então, uma série de coisas. Não é só pegar bem e botar na empresa, é outra coisa. E depois a gente pode, por exemplo, a patrimônios maiores, dá para a gente utilizar até mesmo offshore para fazer sucessão de ativos imobiliários no Brasil. Então, você pega os imóveis, coloca na holding, pega a holding, coloca na offshore. Por quê? Porque mesmo que você não doe em vida, lembra que a offshore tem ferramentas de fazer a sucessão automática, sem passar por inventário? Aí você só paga um imposto, ou então você pode fazer a saída fiscal e doar lá fora com seu filho. Tem uma série de estratégias que dá para fazer. Mas o que eu vejo normalmente é a mais eficiente que eu conheço para quem está começando a investir em ativos financeiros, geralmente são as joint tenancies e os TODs, em contas como a Avenue, Interactive Brokers, Charles Schwab, investindo em ativos de baixo custo, irlandeses, UCITS, que não pagam imposto nos Estados Unidos, que a taxa de administração é de 0,06, 0,04%, muito baixa. E ETFs de acumulação, né? Porque... de acumulação, que tem vantagem tributária na Irlanda, entende? Tem uma série de vantagens. Geralmente é essa forma. Quando o cara começa a se aproximar de um patrimônio ali de 500, 700, $1 milhão financeiro, eu costumo olhar com bons olhos uma estrutura offshore. E quando ele já tem uma parte do patrimônio financeiro que excede aqueles $60 mil, mas já tem muito patrimônio imobiliário, pode ser que a offshore faça sentido para ele também. Entende? Porque resolve também um grande problema que a gente não tem no Brasil. Gente, o problema do Brasil não é só imposto. É também. O problema do Brasil é que a gente não tem ferramentas jurídicas que são tecnológicas. É tipo assim, a gente não tem uma ferramenta que evita o inventário, sabe? Que eu posso deixar lá um beneficiário que... Assim, tem a previdência, né? Tem a previdência privada, tem o seguro de vida. Mas você não consegue montar sua carteirinha igual você tá montando ali na XP, na corretora, sabe? Para fazer isso. Lá fora você consegue. E as taxas... muitas vezes, as leis que a gente tem nem sempre são interpretadas da forma, enfim, né? Da jurisprudência que quero interpretar. Vou dar um exemplo para vocês. Teve um caso que eu estava acompanhando na mídia, que foi uma das herdeiras do fundador da Mil. Empresa grande, né? Empresa bacana, assim. A gente tá falando de patrimônio bilionário, beleza? É coisa grande, assim, é. Eu não estava acompanhando pessoalmente, eu estava acompanhando na mídia esse caso. O que aconteceu? O patriarca faleceu, fundador, deixou 7 bilhões em um fundo exclusivo para as filhas. Até tendo fundo exclusivo dá problema essa merda. 7 bilhões para as filhas. Tem uma lei no Brasil que fala assim, ó. Você pode receber o valor que você recebeu de herança pelo valor que seu pai declarava, ou você pode atualizar para o valor de mercado. Dá essa opção na época, né? Se você atualizar para o valor de mercado, você paga o ganho de capital. Então, você tinha uma casa de 1, hoje ela vale 10, você recebe por 1, você não paga imposto de renda, só paga imposto de herança. Você recebe por 10, além do imposto de herança, você paga o imposto de renda. Beleza? Dá pra pagar os dois. Eles foram receber esses 7 bilhões do fundo exclusivo e a gestora queria fazer a retenção do imposto para mandar para a Receita. Porque eles são responsáveis por fazer essa retenção. Eles tiveram que judicializar, subir até o STJ, para o STJ falar, não, eles têm essa opção de fazer pelo valor histórico mesmo. Agora pensa, se esse cara tivesse com um custo médio, o preço médio dos ativos, né, dos investimentos naquele fundo exclusivo de 2 bilhões, e ela fosse receber esse negócio por 7, meu amigo, é 15%. É 15% de 5 bilhões. É muito dinheiro. Teve um caso parecido com a filha do Silvio Santos, não teve, cara? O caso da filha do Silvio Santos foi um pouco diferente. Foi um pouco diferente porque a filha do Silvio Santos, o que aconteceu? Ele tinha um offshore, essa offshore, ela tinha uns 120 milhões de dólares, dava uns 600 e tantos milhões de reais, salvo engano. E aí, o que aconteceu? Logo depois que saiu
a reforma tributária, a emenda constitucional 132, a emenda constitucional ela trouxe uma medida transitória. Porque antes o STF tinha falado assim, ó, quando o doador está fora do Brasil, ou quando a herança foi deixada fora do Brasil, o bem foi deixado fora do Brasil, a gente precisa de uma lei complementar para cobrar o ITCMD nesses dois casos, que é o imposto de herança ou de doação. E essa lei complementar não existia. Aí veio a emenda constitucional 132 e criou uma disposição transitória, falando assim, ó, até sair a lei complementar que a gente precisa, os estados estão autorizados a fazer a cobrança nesses dois casos que eu falei, quando o bem está fora e quando o doador está fora. Aí o Silvio Santos morreu logo após isso. Entendeu? E aí, a discussão jurídica que ficou foi, essa lei aqui que veio transitória, ela vale para permitir a cobrança do imposto ou não? Todo mundo ficou se perguntando, A nossa posição é de que não vale. Por quê? Porque a lei que está em São Paulo foi considerada inconstitucional. Uma lei que veio depois não a torna constitucional. Ela precisa ser reeditada para que ela seja constitucional, porque no Brasil não tem um negócio chamado de constitucionalidade superveniente. Beleza, beleza. Mesmo assim, eles tiveram que entrar com mandado de segurança para discutir essa questão de terem segurança jurídica. Não foi o Estado que foi atrás dele, beleza? Foram elas que foram e falaram assim, ó, eu não quero pagar, mas eu não quero pagar por causa disso, 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 e eu quero ter certeza que não vão me autuar depois. Então foram muito inteligentes, assim, uma tese... Não anteciparam. Eles se anteciparam, exatamente, mas foi um pouco diferente. Então, na teoria, São Paulo teria que ter editado a lei estadual para que eles pudessem cobrar nesse caso, aí sim eles poderiam cobrar. Não foi o que aconteceu, viu? Eles não editaram ainda. Então, mas aparentemente, da última vez que eu vi, se eu não me engano, eles tiveram uma liminar que foi favorável, e eu acho que eles vão ganhar. Até porque a Carmen Lúcia recentemente decidiu favorável também ao contribuinte nesse caso. Isso, assim, uma tese muito, muito bem firmada, sabe? Os estados que quiseram fazer graça mesmo. Isso acontece. Pessoal, Rafael, estamos chegando no final do nosso programa, cara, queria agradecer aí, cara, você sempre explicando as coisas assim de uma forma que qualquer pessoa consegue entender, muito legal, acho que é bem o perfil do pessoal que acompanha a gente, queria te agradecer a tua disponibilidade aí, e queria que você deixasse aí, cara, os teus contatos, né, para os nossos ouvintes aí, o pessoal do Resenha de Mercado também, o vídeo depois vai para a comunidade, vai para o Spotify e tal, cara, o cara que quiser te contactar aí para ver sobre como ele pode proteger o patrimônio dele, como que ele pode deixar o patrimônio dele, né, um pouco mais distante aí das garras do governo. E queria que você deixasse teu contato aí, teus agradecimentos finais. Bacana, gente. Muito obrigado aqui a todos os senhores aí que participaram. Eu tento falar da forma mais simples possível, dar bastante exemplo, porque às vezes nem a gente entende, viu? Né? Às vezes nem a gente da área entende o que está acontecendo, né? Então, agradeço. Eu sei que é um tema chato, um tema complexo, a gente tenta abordar ele de uma forma mais simples. Eu tô no YouTube, tô no Instagram, tô no TikTok também, posto o mesmo conteúdo lá, um conteúdo mais leve, mais dinâmico. Tento fazer de uma forma que seja interessante também. No Instagram, @RafaelAnjos, com 2 S no final. No YouTube, Rafael Anjos, Planejador Patrimonial, Rafael dos Anjos, Planejador Patrimonial. E em todas essas mídias sociais, você vai encontrar meu link lá na bio, com o WhatsApp do nosso escritório, que é o R Anjos Consultoria, fica aqui localizado em Uberlândia, Minas Gerais. Tudo bem? Eu vou deixar também os contatos, que aí ele pode passar depois para os senhores, beleza? E, precisando, estamos à disposição. Fazemos planejamento patrimonial, sucessório tributário, remessas também ao exterior para proteger seu patrimônio. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, Rafael. Obrigado. Pessoal, estamos chegando no final do nosso programa. Quero agradecer a nossa audiência aí, as mensagens que vocês mandam para a gente. E semana que vem eu vejo vocês de novo aqui no nosso programa Resenha de Mercado. Valeu, Rafael. Um abraço. Grande abraço.